Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. E essa vai ser a nossa meditação de hoje. Senhor, o mesmo Espírito que inspirou pessoas a escreverem essa palavra, abre a nossa mente, Pai, e dá força para a gente abrir o coração. Nós precisamos dessa força. Em nome de Jesus, amém. Verso 1 em diante, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Jacó amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Acho que o que chama mais atenção a gente aqui é a repetição da palavra odiavam, né? Odiavam, 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 odiavam dos irmãos em relação a José. A história começa falando de Jacó e para mim é muito interessante que diz assim: essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Interessante, né? Parece que não combina as coisas. É a história de Jacó, mas vai falar de José. As histórias se misturam. E já começou a contar um pouco antes, nos capítulos anteriores, a respeito de Jacó. Quem é esse Jacó? Jacó é aquele que tinha um irmão gêmeo. O nome do irmão gêmeo dele era Esaú. Embora gêmeos, nada a ver um com o outro. Totalmente diferente, em todos os sentidos, até mesmo fisicamente. Porque Esaú se tornou um homem rude, gostava de caçadas, de aventuras. Ninguém caçava como Esaú, ninguém manipulava arco e flecha e espada como Esaú, ninguém ficava tantos dias fora de casa numa caçada como Esaú. Jacó já gostava dos afazeres domésticos, né? Ninguém cozinhava como Jacó. Ninguém ficava em casa e cuidava das coisas de casa como Jacó. Ninguém pastoreava os rebanhos como Jacó e ninguém fazia tricô como Jacó. Jacó fazia tricô, ou não fazia? Fazia, aí diz que ele fez uma túnica talar de mangas compridas pro filho dele, por José. Jacó fazia. Eu comecei a fazer tricô com 17 anos. Maricel sempre foi de fazer trabalhos manuais e tal. Nós começamos a namorar com 16. E com 17, tanto veio, um dia eu disse: me ensina a fazer esse negócio aí, tricô. 2 agulhas, aquele negócio, você sabe como é que funciona, né? E aí, já tinha feito lá algumas carreirinhas, quando de tardezinha, meu pai chegou do trabalho, entrou na sala, levou um susto, olhou para mim e disse: você está fazendo o que aí? Eu digo: tricô. Ele falou: não quero ver você fazendo essa coisa aí. E ali foi a última, era outro tempo, né, gente? Foi minha última aula de tricô. Então, eu comecei com 17 e terminei com 17 mesmo. Não faço tricô. Você achou que eu sabia fazer, né? Quem sabe eu volte a fazer, né? Tenho pensado sobre o assunto. Jacó cuidava das coisas de casa, né? Cozinhava. Um completamente diferente do outro. Acontece que todos nós temos, desde quando a gente nasce, a gente começa a trabalhar ou ser trabalhado, ou tudo isso junto, e tem um objetivo, um alvo, eu digo assim, é um plano de felicidade futura na cabeça da gente. Um plano de felicidade futura é aquela coisa que pela qual você diz assim: eu seria feliz hoje se eu estivesse nessa situação.
Eu seria feliz se eu tivesse isso. Alguns ainda acrescentam ao seu sonho de felicidade futura, porque não tem problema nenhum em você colocar um sonho de felicidade, um projeto de felicidade, mas alguns acrescentam a isso um só. E aí fica assim: eu só seria feliz se eu estivesse nessas condições, né? E aí as coisas começam a complicar. Jacó era aquele que colocou na frente do seu sonho um só. E o problema é que Esaú também colocou. E o sonho de Jacó é: eu só seria feliz se eu tivesse a bênção da primogenitura, que pertencia a Esaú. É porque a gente, muitos de nós, vivemos ou no passado ou por conta do passado, e a gente não consegue se desvencilhar dele. E alguns de nós no quase, né? Eu quase consegui. Por pouco. Puxa, se não fosse aquele tempinho. Se não fosse tal pessoa, eu teria chegado lá. Eu quase. E vivem da frustração presente de esse quase não ter se realizado, ou de ter se realizado alguma coisa diferente por causa do quase. E não saía da cabeça de Jacó: eu quase sou o primogênito. Aliás, é injusto. Por que eu não sou? Se perguntar para Esaú a idade dele, vai dizer a mesma idade que eu. Se perguntar para ele o dia que nasceu no mesmo dia. Perguntar a hora, foi na mesma hora. Por que ele é o primogênito e eu não sou? Primogenitura era uma bênção espiritual e material dada para o filho mais velho. E eles dois queriam aquilo mais do que tudo na sua vida. E Jacó adicionou o só. Quando a gente coloca um só na frente, ou a gente vai ser infeliz a vida inteira, ou a gente vai se tornar mais infeliz porque fixou aquilo na mente. Porque muitas vezes a gente coloca esse só para coisas que não são possíveis. Existem coisas que não são possíveis. Não era possível Jacó ter a primogenitura, porque o outro tinha nascido antes. Ele não era o primogênito. Então, ou ele se tornaria infeliz, ou ele faria qualquer coisa para conseguir. E foi essa segunda opção que aconteceu. E aí você sabe a história, como é que foi? Ele enganou o irmão, enganou o pai, ajudado pela mãe. Se a mãe imaginasse que aquele dia seria o último dia que ela veria seu filho na vida, não tinha ajudado. Ele teve que fugir, o irmão queria matar, a família destroçada. Uma desgraça. E sabe, a vida da gente todinha é o aprendizado, né? Eu pensava, quando eu era garoto, eu pensava assim: quando eu tiver lá meus 60 de idade, eu serei um velho sábio. Aí hoje eu vejo que eu só sou velho. Porque a gente aprende o tempo todo e a gente faz bobagem, besteira o tempo todo. É por isso que não dá para a gente ficar se lamentando e carregando culpa na vida da gente. A nossa culpa, Jesus já carregou na cruz. Você não pode carregar aquilo que Jesus já carregou. Eu não posso me punir e me culpar pelos meus erros, porque eu vou cometer erros até o fim da minha vida. Jacó se arrependeu saindo de casa. Ele se prostrou diante de Deus, ele teve um encontro com Deus. Deus disse para ele: eu vou estar com você, vai no teu caminho, eu vou estar com você, você se arrependeu, vou estar com você. E eu amo isso na Bíblia, essa coisa, sinceridade aberta na Bíblia. A Bíblia não esconde mazelas de ninguém. E olha, eu tenho que lutar muito para não esconder as minhas, porque a nossa tendência é esconder as nossas mazelas, é querer parecer. Deus não enfeitou a Bíblia para parecer que as pessoas lá eram todas perfeitas. Não parece, porque elas não eram. E é por causa disso que a gente olha para a Bíblia e diz assim: puxa, se ele que era assim conseguiu, deve ter esperança para mim também. Porque eu sou igual ou pior a ele.
Jacó estava em aprendizado, se arrependeu e Deus o acompanhou, mas continuou aprendendo, caindo e levantando. Foi lá para a terra, a Bíblia diz, a terra das peregrinações dos seus pais, os parentes deles, né? E quando ele chegou, logo de cara ele olhou para Raquel, amor à primeira vista. Você sabe a história como é que é, se não sabe, você pode ler lá, não vou dizer os detalhes, mas ele se apaixonou por ela, começaram a namorar, namoro daquela época, e eles decidiram casar, ele queria casar. Foi falar com o sogro, naquela época tinha que pagar um dote, mas ele era um pé rapado mesmo, assim, não tinha um tostão, ele tinha fugido sem nada. Trabalhava para o sogro para sobreviver. Trabalhava em troco de comida. E quando ele pediu, o sogro disse assim, pode casar. Uau! Sim, mas tem que pagar o dote. Mas eu não tenho dinheiro. Tem problema, você trabalha para mim. De quanto tempo estamos falando? A moça é boa, uma moça de família, uma moça, sabe como é? A lista começou a crescer? 7 anos. Uau! 7 anos trabalhando. E a Bíblia diz assim, ó. Trabalhou Jacó 7 anos por amor a Raquel. E pelo tanto que ele a amava, os 7 anos lhe pareceram como que poucos dias. Garotas, podem suspirar. Ai, queria um Jacó desse para mim, né? Tá difícil de achar Jacó, não tá? 7 anos. Mas, mesmo muito tempo passa, né? Passaram os 7 anos. Chegou o dia do casamento. Cerimônia bonita, todo mundo emocionado. A noiva ninguém sabe se estava bonita, porque cobria tudo naquela época, né? Lua de mel, no outro dia Jacó acorda, olha para o lado, quem está do lado dele é a cunhada, é a Lia. Ele leva um susto, você está fazendo o que aqui? Eu disse, você casou comigo? Não, casei com a tua irmã. Não, meu pai te enganou, me mandou no lugar da minha irmã, porque eu sou a filha mais velha. Jacó ficou maluco, pegou a mão da Lia, levou, foi para a casa do sogro, e quando chegou lá tinha uma plaquinha na porta, não aceitamos devoluções. Né? Tem problema, você fica com as duas. Vai trabalhar mais 7 anos. Tremendo que esse camarada, esse sogro do Jacó, né? E Jacó trabalhou mais 7 anos. O problema era o seguinte, né? Que a mulher que Jacó amava não podia ter filhos, mas aquele não era que ele amava, lhe deu filhos. E aquela coisa, competição. E aí Raquel diz, eu não tenho filho, você vai ter filho com a minha serva. E a outra, teve com a serva dele, vai ter com a minha. E aí virou uma mistura, uma família misturada. Um monte de filho, nenhum de Raquel, até que quando Jacó já estava idoso, nasceu o primeiro filho de Raquel e depois o segundo. Primeiro, José. E o segundo? Benjamim. Agora você imagina como é que Jacó tratava o José. O filho mais esperado da mulher que ele mais amava e que demorou tanto tempo para nascer. E quando ele nasceu, o Jacó mimava demais o José. Ele brincava com José, ele rolava no chão com José. E os irmãos olhavam para aquela coisa e diziam assim, ué, mas você faz isso com ele, mas nunca fez com a gente. Sabe? Não disse para você que o Jacó aprendeu a vida inteira, a gente aprende a vida inteira. E Jacó não percebia que aquilo tudo causava ódio dos irmãos pelo José. José era favorecido em tudo pelo pai. E, finalmente, um dia, sem que ninguém esperasse, Jacó separa o melhor tear, a melhor tinta, a melhor lã, pede para tingirem a melhor lã, e ele se senta para fazer tricô. E faz uma túnica colorida para o José, feito pelo pai. Eu me lembro quando os meninos eram pequenos, um dia eu resolvi que eu ia fazer um tal de um Forte Apache para eles. Eles não sabiam nem o que era aquilo, mas era para brincar de bonequinho lá dentro e tal, né? E aí mandei aqui em Sorocaba mesmo, vim de férias para cá, mandei cortar as madeiras para eu parafusar depois.
e fui na madeireira, mandei cortar e tudo, e gastei lá um dia fazendo aquilo, e eles junto, ajudando e tal. E quando terminou, eu tinha errado nos cálculos, ficou enorme, assim, era um trambolho, assim, né? Ficou feio, para dizer a verdade, não ficou bonito. Mas tudo bem, levei para casa, a gente morava no Rio de Janeiro, os meninos eram pequenos, eles amaram aquele negócio lá, né? Vivia enfeitando a nossa sala, assim, bem no meio da sala, né? E aí, um dia lá, nossos amigos foram em casa, e quando a esposa entrou, era o Josué e a Noeli. Quando a Noeli entrou na sala, assim, ela disse assim, que é isso? E aí, o nosso mais velho diz assim, é o forte Apache, meu pai que fez. Sabe como é que é? É a túnica do José. Meu pai que fez. E o ódio dos irmãos só crescia. José também estava em fase de aprendizado, né? Porque José, ele era mimadinho. A Bíblia deixa para a gente essa... fica claro ali, por exemplo, quando diz assim, José ia para o campo apacentar os rebanhos com seus irmãos, e quando ele voltava, ele contava para o pai tudo de errado que os irmãos faziam. Ó, pensa num sujeitinho fofoqueirinho esse José. Pai, você nem vai imaginar que o Simeão, Levi e Judá fizeram lá no campo. Contava tudo. E depois, quando o pai ficava bravo, os irmãos sabiam o que tinha falado, né? É incrível, a gente vive nesse mundo e todos nós estamos dentro da mesma igreja, mas cada um numa fase de vida diferente. Aprendizado constante, o tempo todo. Ninguém pode julgar ter alcançado o conhecimento, a santidade, a perfeição. Todos nós estamos aprendendo. É por isso que a gente tem que ter muita paciência uns com os outros. Tenham paciência com o seu pastor também. Todos nós erramos a vida inteira. Tenham paciência com vocês mesmos quando vocês erram. Porque a gente vai viver em aprendizado a vida inteira. Um dia, os filhos demoraram demais, pastoreando os rebanhos. Jacó, preocupado, manda quem para olhar? O José. Estava cego mesmo, Jacó. E José vai, como? De túnica. Os irmãos lá longe, muitos dias, de repente eles veem no horizonte um pontinho colorido. Era o José. E eles diziam assim, vamos acabar com a vida dele, vamos ver no que vão dar os seus sonhos. Vem lá o sonhador. Agora sim, se coloca no lugar do José. Porque a gente resumir a vida dos outros é a coisa mais fácil do mundo, né? Você diz assim, olha, sabe quem é esse aqui? Esse aqui é o João. Olha, o João é um grande empresário aqui, tá? Veio do nada, mas é um grande empresário. Esse veio do nada diz muita coisa, não diz? É fácil resumir assim, mas vai viver a vida do João. Vai viver as vezes que ele caiu e levantou. Vai viver as pessoas que tiveram inveja, os tropeços que ele teve, as lutas, os tempos que ele teve vontade de desistir. Vai viver. E é fácil resumir a vida do José, não é? Quem é José? José foi vendido pelos irmãos como escravo lá para o Egito, se tornou governador do Egito. É um excelente resumo, não é? Vai viver a vida do José. Imagina, José está chegando para ver os irmãos e encontra finalmente os irmãos depois de perguntar em tudo quanto é o lugar. E quando ele chega, os irmãos o agarram, arrancam a roupa. Eu imagino que ele achou no começo que era uma brincadeira de mau gosto. Deve ter reclamado, deve ter dito, quando eu chegar em casa eu vou falar tudo para o papai. Mas ele foi jogado no poço, sem roupa. E o tempo foi passando. E ele via que ele não era tirado do fundo do poço. Podia gritar, fazer o que fosse. O fundo do poço não é o melhor lugar para a gente estar, não é verdade? Já chegou no fundo do poço alguma vez? Fundo do poço é aquele lugar onde a gente chega e diz assim, não tem saída. Você pode olhar para todos os lados, não tem saída. Pode esticar as pernas e os braços,
não alcançam. A única saída está lá em cima. Mas você fala, a saída está lá, mas está inacessível para mim. Não consigo chegar lá. Não consigo alcançar. Fundo do poço. De repente, abriram a boca do poço. Cordas foram jogadas. E José achou que os irmãos tinham se arrependido para descobrir que ele tinha sido vendido como escravo. Os irmãos nem estavam mais lá. Amarrado a animais, e cada passo que José dava, ele estava mais distante da casa do pai dele. Tem hora na vida da gente que dá saudade do fundo do poço, não é? Dá saudade do fundo do poço. Escravo. Nesse ponto da vida de José, ele teve que virar a chave. Sabe o que é virar a chave, né? Escuta, vamos virar essa chave? José teve que virar a chave. Ele teve que mudar o seu plano de felicidade futura. Porque provavelmente, como filho do papai, o sonho dele era assim: quando eu crescer, eu vou ser herdeiro de 1/12 do que o meu pai tem. E eu vou continuar sendo um homem fiel a Deus como meu pai é. Mas naquele momento ele teve que virar a chave. Ele teve que virar a chave porque essa vida, ela não dá para a gente garantias de nada. Nada. Você simplesmente não sabe para onde ela vai. Não sabe para onde o vento vai soprar. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. E toda vez você precisa virar a chave. Vou dizer para você como é que o José virou a chave. No momento que ele estava indo, amarrado, arrastado pelos animais, naquele momento, no meio da angústia, da dor, do choro, do desespero, José teve que olhar para o céu e de alguma forma, de algum lugar, tirar força para dizer assim: Deus, eu não sei por que isso está acontecendo. Eu não sei por que o Senhor deixou isso acontecer. Eu não entendo o que eu fiz para isso. Eu não queria estar aqui. Mas seja para onde for que eu esteja indo, eu não quero ir sozinho. Vai comigo. Vai comigo. Eu quero ser o melhor escravo do Egito. E foi. E foi. A Bíblia diz que ele foi colocado na casa de Potifar. Eu amo a descrição de José na casa de Potifar. Porque depois de algum tempo, ele se dedicava tanto naquilo, que a palavra diz assim: e Potifar, vendo que o Senhor amava José, colocou todos os seus bens nas mãos de José. E aqui vai o verso áureo que eu aprendi quando era garoto. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Quer falar comigo? E tudo o que ele fazia, o Senhor... A gente gosta dessa palavra, né? Prosperava. Prosperava para quem? Para o José? Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. José era escravo. Não era dono da sua roupa. Não era dono da sua cama, do seu quarto. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Prosperava para o Potifar. Sabe assim, já pensou que Deus pode abençoar a tua esposa porque Ele ama você? Teu marido, teus filhos, teu patrão. Ah, mas ele é um salafrário. Ué, Potifar era o dono de um escravo. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Só que, como eu disse, essa vida não dá para a gente garantia de nada, nada, nada. E sabe, José, você sabe a história.
A mulher de Potifar se apaixonou por José, quis ter um caso com ele, ele rejeitou, ela ficou com a túnica na mão dele, o acusou de ter ido atrás dela e Potifar o mandou para a cadeia. Vamos dar uma olhada de novo no gráfico da vida de José? Ó, filho herdeiro, fundo do poço, escravo e escravo prisioneiro. Estava prosperando José, não estava? O que você acha? Você acha que o José era feliz? Queria uma felicidade igualzinha a dele para você? Queria? E aí você pode estar pensando assim, mas ele se tornou governador do Egito, né? Sabe o que eu acabei de lembrar agora? João Batista. Ó, decapitado. E Jesus não foi tirado da prisão. Jesus estava por ali, não foi tirar. Decapitado. Pergunto para você, você acha que se José nunca tivesse se tornado governador do Egito, se ele tivesse ficado na prisão e morrido como escravo prisioneiro, você acha que José poderia ter sido feliz mesmo ali? Sim ou não? É difícil até a gente se arriscar a falar alguma coisa, né? Mas eu queria lembrar você o seguinte. Essa semana eu estava lendo que metade da população do mundo vive com menos de R$ 1.200 por mês. Metade. Com menos. Se você ganha mais de 1.200, você já faz parte da metade da população privilegiada desse mundo aqui, entre aspas. Porque viver com 2.000 é bem complicado também. Mas metade vive com menos disso. Essa vida é uma vida difícil. Se você disser assim, José não seria feliz se ele tivesse morrido assim, você está dizendo assim, é impossível quem carrega um sofrimento ser feliz. É impossível alguém que carrega um defeito físico, carrega problemas emocionais, alguém que desce no fundo do poço e que desce mais e mais e que chega a um escravo prisioneiro, é impossível essa pessoa ser feliz. E é por isso que eu não tenho dúvida de que José podia ter sido feliz. Porque Jesus, que veio pobre a esse mundo, ele veio para os pobres, para os doentes. E sabe, ele não conseguiu curar todos os doentes. E eu vou te dar uma outra notícia, é que todas aquelas pessoas que Jesus curou morreram. O próprio Lázaro que ele ressuscitou morreu de novo também. Porque essa vida é só um tempo que a gente vive desse mundo. E é duro quando o sofrimento se abate em cima de nós. E a mão pesada do sofrimento oprime a gente. E o nosso coração grita e diz, por que, Senhor? Por quê? Eu me lembrei de uma amiga nossa, né? Um casal amigo nosso. Eles queriam muito ter um filho, aí ficaram tentando um monte de tempo, foram para recursos da ciência, da medicina, várias vezes fizeram inseminação e tal. E foram assim, 10 anos, desistiram e adotaram uma menina. Depois de 1 ano ela engravidou. Já viram uma história assim, né? Ela engravidou. Só que a menininha deles que nasceu com uma síndrome terrível. Aquela menina nunca andou, nunca falou, nunca se alimentou sozinha. Ela tinha problemas mentais seríssimos, vegetava. Precisava ser carregada para todo lugar. Os pais gastaram uma fortuna correndo aonde dava para o dinheiro deles investir para ver se conseguia melhorar um pouco ou aumentar a vida dela. E um dia, quando a menina já estava lá com seus 8 anos, grandinha, e a mãe
toda detonada, com as costas, coluna, de tanto carregar essa menina para tudo quanto era lado. Um dia sentei do lado dela e disse assim: como é que você está? Ela disse: eu estou bem, estou lutando cada dia. Aí ela parou, sorriu assim e falou: sabe que antes de acontecer isso comigo, eu tinha um negócio assim na minha mente. Eu pensava assim, via gente que tinha esse tipo de coisa, pessoas com outros problemas, e eu pensava assim: meu Deus, se algum dia acontecer uma coisa dessa comigo, eu não tenho a mínima condição de passar por isso. Não dá. Aí ela diz: estou aqui, fazem 10 anos. É incrível como é que Deus dá a força para cada dia. Para cada dia. É a porção. A porção. Eu acho que é por isso que Jesus ensinou o Pai Nosso assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que a maior parte da população do mundo não sabe se vai comer amanhã, se vai ter emprego o mês que vem, se vai ter salário. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Me dá, Senhor, a força que eu preciso para viver hoje. Me dá o discernimento para viver hoje. Me dá o alento que eu preciso para hoje. E vai atuando e curando. Quando eu olho para a vida de José e vejo que depois ele perdoou os irmãos, e a história dele edificou, e eu vejo, José foi uma pessoa que veio ao mundo para abençoar. E alguém de nós não veio ao mundo para abençoar? Será que algum de nós só veio ao mundo para ser abençoado? Será que algum de nós chegou aqui só para receber e não para dar? Vida de bênçãos. Deus em alguém, e esse alguém espalhando Deus para outras pessoas. Quando eu olho para a vida de José, eu penso assim: meu Deus, está aqui uma prova de alguém que colocou a vida nas tuas mãos e que soube o que é passar o dia, a vida e todo dia aprendendo e crescendo e caindo e levantando nesse gráfico. Gente, Deus chamou você desde a semana passada para abençoar. Para você parar, romper a sua inércia de ficar vindo à igreja só para receber, ou de viver a vida só para você, e diz assim: você vai sim ter a possibilidade de tocar a vida de alguém. Você pode até dizer assim: ah, mas eu não sou ninguém. Ninguém é ninguém. Ninguém é. Deus usa a gente apesar de quem nós somos, não porque nós somos. Deus faz através da gente apesar de quem a gente é. E quando Ele faz através de nós, Ele faz em nós também. Em nós também. Mesmo que você olhe para você nesse momento e diz assim: eu estou só precisando receber, não estou em condições de dar. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Eu quero continuar colocando você em conexão com Deus essa semana. E Deus vai chamar você para isso. Por isso que eu quis agora dizer assim: liga agora, para romper com a tua inércia. Para você não ficar em casa esperando amanhã vou fazer e amanhã, sabe? E eu não sei como é que vai caber gente aqui na semana que vem, mas isso não é da nossa conta. Da nossa conta é só chamar. E a gente já sabe que quem trouxe alguém, a gente vai deixar o lugar para quem estiver aqui. Não deixe de vir, venha. De algum jeito, todos nós vamos ver esse culto aqui. E vamos celebrar juntos. Mas hoje à tarde a gente tem um encontro aqui aos pés de Jesus, na mesa dele. A gente vai participar da ceia hoje à tarde. Jesus está convidando você para a ceia, para a reconciliação, para uma outra entrega, para deixar o passado para trás e prosseguir e ir para frente. Feche os olhos. Deus amado,
Nós não somos ninguém. Nós sabemos disso, Pai. Às vezes, quando a gente acha que está forte, aí nós caímos. Às vezes, quando a gente acha que aprendeu tudo, vemos que não sabemos nada. Quando a gente se acha mestre, a gente sente que não serve nem para ser aprendiz. Ó Senhor, nós carecemos tanto do Senhor. Se por acaso, Pai, a fé faltar, por favor, Pai, nos dá fé. Se faltar disposição, dá disposição, Pai. Se faltar discernimento, dá discernimento. Senhor, estou me lembrando daquele pai que um dia chegou para teu filho Jesus e disse, por favor, cura o meu filho. E Jesus falou, você tem fé? E disse, tenho. Mas caindo em si, ele viu que era fraco. E diz, ó Pai, me ajuda na minha falta de fé. Ó Senhor, ajuda, Senhor, a quem falta fé. Ajuda. Porque só o Senhor pode operar isso no nosso coração, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai. Sara as nossas feridas, nos edifica. Em nome de Jesus oramos. Amém.